Agora mesmo, você provavelmente já fez isso. Pagou uma conta que não era sua, ficou quieto e chamou isso de ser gente boa. Isso tem um custo real. Eu fiz isso por anos. Quando alguém pressionava para gastar, eu dizia, estou sem grana. Era uma desculpa conveniente. Funcionava, mas era mentira. E eu sabia disso. O problema nunca foi a pressão dos outros, foi que eu ainda não tinha convicção suficiente nos meus próprios valores para simplesmente dizer a verdade. É uma sexta à noite. O grupo combina um jantar, o restaurante é caro, tipo que ninguém vai olhar o cardápio pelo preço. Você pede um prato simples, água, nada além. A conta total chega em R$ 400. Você consumiu R$ 30, no máximo. E então, alguém fala, divide igual, fica mais simples. Ninguém questiona. Alguns já pegam o celular para calcular a parte de cada um de R$ 80. O protagonista da cena não é você, é o grupo. E o grupo já decidiu por você. A pergunta é, você vai deixar? R$ 80 contra R$ 30 pode parecer pequeno, mas não é sobre os R$ 50 da diferença. É sobre o princípio por trás da decisão. Você deixa o grupo definir o que você gasta ou você mantém o controle do que é seu? A maioria das pessoas nesse momento cede, não porque concorda, mas porque o custo social parece alto demais. Parece mais barato pagar os R$ 50 extras do que aguentar o silêncio constrangedor da mesa. E então esse padrão se repete, jantar, viagem, rodada de drinks, até virar um vazamento invisível no orçamento. Mas o custo real não é financeiro. É o custo de treinar a si mesmo a ceder toda vez que o ambiente pressiona. Você não está pagando R$ 50 a mais. Você está pagando pelo hábito de deixar outros definirem seus limites. Esse é o gasto que ninguém calcula e que vai compor ao longo dos anos. Agora você precisa se perguntar, quando foi a última vez que você pagou por algo por medo do que o grupo pensaria de você? E qual foi a desculpa que você usou para não ter que dizer a verdade? Olha, eu sei que parece pequeno, R$ 50, quem liga? Mas é exatamente por isso que funciona. O princípio estoico aqui é direto. Você só pode controlar o que está dentro de você. Suas escolhas, seus valores, seus limites. Tudo fora disso. A opinião do grupo, o silêncio na mesa. O que fulano vai pensar? Isso nunca foi seu problema. Você terceirizou sua decisão quando transformou a pressão deles em responsabilidade sua. E aqui está o que a maioria não percebe. A pressão social funciona exatamente porque você ainda não decidiu qual é o seu padrão. Quando você não tem um padrão claro, qualquer pressão externa preenche o vácuo. O grupo não precisa te forçar nada. Você mesmo cedeu o espaço onde sua própria decisão deveria estar. Disciplina financeira não é sobre ser mão fechada. É sobre saber o que você valoriza com precisão suficiente para defender isso, sem precisar de aprovação. Quando seu padrão é claro, a pressão não desaparece, mas ela para de encontrar espaço dentro de você. Pense agora. Você já usou "não tenho dinheiro" como desculpa quando a verdade era "eu não quero gastar nisso"? Existe uma diferença enorme entre as duas frases. A primeira é uma mentira conveniente. A segunda é uma declaração de valores. Só uma delas te mantém íntegro no longo prazo. De volta ao jantar, a conta chega. Alguém sugere dividir igual. E o protagonista, sem tensão no rosto, sem ego na voz, simplesmente diz: eu fico com o que eu pedi. R$ 30 aqui, sem ironia, sem speech, sem justificativa longa, só a decisão. O que ele não faz é tão importante quanto o que ele faz. Ele não sorri para suavizar, não explica seu orçamento, não pede desculpa pela decisão, não espera aprovação. Ele não precisa que ninguém entenda para agir com clareza. Isso é o que separa uma resposta estoica de um simples momento de teimosia. O silêncio depois de uma decisão assim pode durar alguns segundos. Nesse silêncio, a maioria das pessoas entra em colapso. Começar a explicar, a rir nervoso, a recuar, porque o silêncio parece julgamento, mas o estoico sabe que o silêncio é neutro. É o medo que você traz para dentro dele que o torna pesado. Quem está inabalável não precisa que o silêncio termine. Ele aguarda, calmo. E o momento passa, sempre passa. Alguém ri, alguém diz, tá bom. A mesa segue em frente. O evento que parecia uma crise social dura menos de 30 segundos, porque a maioria das pessoas não estava esperando uma confrontação, estava esperando que você resistisse apenas por tempo suficiente para provarem que você cederia. A disciplina não precisa da aprovação do grupo para existir. Ela não pede permissão, não exige que todos entendam. Ela simplesmente opera, silenciosa, consistente, sem performance. E é exatamente essa consistência que constrói algo que dinheiro não compra. A certeza de que você é capaz de manter seus próprios padrões sob pressão. Riqueza real não é o saldo na conta, é a capacidade de tomar decisões financeiras sem que o medo do julgamento alheio entre na equação.
Cada vez que você cede por medo do que vão pensar, você não está apenas perdendo dinheiro. Você está enfraquecendo a estrutura interna que um dia vai sustentar decisões muito maiores. A mentira conveniente, não tenho dinheiro, protege você no curto prazo, mas ela também te mantém dependente de uma desculpa externa para fazer o que seus valores já determinaram. Você nunca vai construir autoridade sobre si mesmo enquanto terceirizar suas decisões para situações que parecem mais convenientes que a verdade. A próxima vez que o grupo pressionar, você vai sentir o mesmo desconforto. Isso não some, mas você vai saber exatamente o que está acontecendo. Uma força externa tentando preencher o vácuo onde seu padrão deveria estar. E se seu padrão estiver lá, firme, claro, sem negociação, o desconforto não vira ação. O controle sobre o que você gasta é inseparável do controle sobre quem você está se tornando. Cada decisão financeira sob pressão é um teste. Seus valores governam você ou o ambiente governa? A resposta que você der nesse jantar, nessa balada, nessa divisão de conta, é a mesma resposta que você vai dar quando o valor em jogo for muito maior. O protagonista anônimo deste vídeo não é um personagem, é um padrão de comportamento. Um que você pode construir, decisão por decisão, jantar por jantar, pressão por pressão, até que se torne quem você é, não o que o ambiente exige de você. Sua disciplina não precisa de explicação, de desculpa ou de aprovação de nenhum grupo. Esse é o seu padrão, e ele não está em negociação. Se esse princípio faz sentido para você, deixa o like, comenta onde você já viu isso custar caro para alguém e se inscreve. Um princípio por vídeo, aplicado para a vida toda.